Tá começando o Papo Green, aquele papo sobre sustentabilidade, qualidade de vida, ação social, sempre com convidados especiais, direto aqui do estúdio da Solfi. Já segue aí, ó, solfi.com.br, nossa patrocinadora oficial, apoio Atenuação, atenuação.com.br. Convidado de hoje, o cara é um mestre, engenheiro civil, professor da USP, é o Vanderlei John, é o John trocando uma ideia com a gente no Papo Green. Começando aqui o Papo Green com o Antônio Junqueira, né, Antônio? Hoje me chamou de Junqueira, gostei de ver, hein? Aí sim, né? Nosso gerente de projetos aqui da Solfi, eu diria expert em sustentabilidade também, né? Conhece um pouquinho, vai. Bastante, tá sempre aqui batendo papo com a gente. E hoje um mestre aqui com a gente também. Esse é Papa. Esse é o papo aqui do assunto que a gente vai falar agora, sustentabilidade. É o Vanderlei John, professor aí da Politécnica da USP, né? Mestre em engenharia civil, tá certo, John? Vou te chamar de John, né? Gostei. John, para bater um papo aqui com a gente, queria já agradecer aí o seu convite, né? Muito legal para trocar essa ideia. John, tem vários assuntos, até a gente comentou aqui com o Antônio, a gente podia puxar vários assuntos com você e fazer vários papos green aqui com você também. Mas, devido aos adventos aí da temperatura, como é que tá o clima, a mudança climática, essa ebulição toda, né? Então, vamos falar de uma coisa que eu acho que você vai ser muito certeiro no que você vai explicar. Primeiro, o que é essa pegada do CO2? Ele é o grande vilão do planeta e da humanidade dos últimos, sei lá quantos anos, né? Ou ainda tem uma pontinha que pode ser solucionada, ele pode ser ainda um bom mocinho nessa história toda. Fala aí pra gente, John. Cara, muito obrigado pelo convite aí. Bom, CO2, né? CO2 tá na... Tudo que a gente faz praticamente tem uma emissão de CO2, né? E as nossas máquinas, todo o nosso conforto, nosso celular, sei lá, os automóveis, né? O motor dos automóveis, tudo gera CO2. Então, a gente tem uma civilização que é movida a CO2. E essa civilização fez com que os 7 bilhões de pessoas que vivem no planeta hoje tenham sido capazes de alterar a composição química da atmosfera. O CO2 hoje está a quantidade de CO2 da atmosfera está acima de qualquer o teor do passado de milhões de anos atrás, que a gente sabe, que a gente mede. Então, o CO2 ele é o principal gás da mudança climática. A emissão de CO2 ela está desregulando o clima. E a gente está vendo coisas do tipo as enchentes lá no Rio Grande do Sul, aquela chuvinha que deu ali no litoral norte, né? Sim, aquela temperatura alta no Canadá, que é super frio ali. A sanca da temperatura com a temperatura alta leva ao incêndio, que do Canadá deixa o céu de Nova York escuro durante o dia. Né? Isso. Então, né, com a cinza que está no ar. Então, o que está acontecendo com o CO2? Ele é o grande vilão do que a gente chama assim da desorganização do clima. Nós temos ondas de calor. Na França, o ano passado, morreram 15 mil pessoas por excesso de calor. Eu tenho uns amigos indianos na área de construção. As construtoras de Mumbai não trabalharam 30 dias do ano passado, aproximadamente, porque estava muito quente para as pessoas terem atividade na área externa sem ar-condicionado. Bom, tive uma chuva no Rio Grande do Sul, mas, enfim, está tendo furacão, tufão, né, coisas incríveis, né? E tudo isso é resultado da mudança da composição da atmosfera. Você falou que a gente mede o CO2 já há muitos e muitos anos, desde a era do gelo, dá para ter uma ideia do que é várias eras do gelo. Várias eras do gelo até agora, né? Então chegou num ponto que é um absurdo já, estamos já no mais do que o limite. E da era do gelo para cá, você tem um gráfico de... você tem... O CO2 ele sempre falhou na atmosfera. Você está falando, mas sempre falhou o CO2, sempre foi... Não, sempre teve na atmosfera. Mas nunca teve no nível que está agora. Nós estamos uns 100 ppm acima do picos históricos. Cada era do gelo era uma baixa da concentração de CO2 na atmosfera. Depois o CO2 começa o planeta vai subindo e descendo. São ciclos.
E o que está acontecendo hoje, que com as nossas máquinas, nós estamos aumentando a concentração de CO2 na atmosfera de uma maneira muito simples. Eu tiro carbono, petróleo. Petróleo é árvore velha, muito velha, biomassa velha, que está presa lá numa camada geológica por dezenas de milhões e milhões de anos. Tirar petróleo é pegar esse carbono que estava sólido, preso lá dentro da terra, dele, você vai cutucar o... boto na atmosfera. E cada quilo de carbono, para que eu uso o carbono? Para fazer gerar energia. Como é que gera energia? Queimando. Se o pessoal lembrar lá, queimar, o que é a combustão? Eu pego um carbono e 2 oxigênios e gero CO2. Tá, essa é a fonte. Sim. 1 quilo de carbono gera 3,6 quilos de CO2. Uau! Então, sei lá, 1 litro de gasolina, a 0,9 quilos, né? Vai gerar uns 3,5 quilos de CO2. A massa de CO2 gerado, basicamente, é 3,6 vezes maior do que o CO2, do que o carbono que eu estou queimando. E nós para fazer aço precisamos de carbono, para fazer plástico precisamos de queimar carbono. Nós usamos isso para tudo. Então, é um bom exemplo. Então, para se fazer um carro, o carro que você tirou da concessionária agora zerinho, quanto foi de carbono? CO2? Sei lá, depende do peso do carro, né? Mas enfim, um carro de 2 toneladas que não tiver bateria, bateria elétrica, que não for elétrico, não for híbrido, talvez vai ter umas 6 toneladas de CO2. Só para fazer o carro. Você nem saiu com ele, produziu e está lá quietinho no parque. Cada 100 litros de gasolina né, que eu vou gerar, vou gastar depois, a nossa gasolina hoje tem quase 30% de etanol nela. Então, vou tirar aí... Isso é incrível. Não, o etanol, porque o etanol vem da cana. E a cana cresce tirando o CO2 da atmosfera. Aquela equação babaca lá da fotossíntese, que ninguém lembra mais, né? Pega energia solar, o pessoal fala que as árvores produzem oxigênio, né? Sim. Não já ouviu essa história? Sim. Enfim. Mas, na verdade, elas quebram a molécula de CO2, fixam o carbono e jogam o oxigênio na atmosfera. Então, o etanol, ele é um combustível limpo, porque ele cresce, a cana cresce, tirando o CO2 da atmosfera. Sim. Liberando os 2 oxigênios e ficando com o carbono. A cana é carbono. Tá. Aí eu faço isso virar etanol e o CO2 volta para a atmosfera. Faz isso um ciclo de 6 meses. Né? Já quando eu pego gasolina, diesel, gás de cozinha e tal, eu estou pegando um carbono que está na crosta terrestre há dezenas e dezenas de milhões de anos. E jogando de novo isso para a atmosfera. Poluindo uma coisa de milhões de anos de novo. Exato. E é isso, né, que tem de terrível no CO2, porque é a atmosfera que controla a troca de energia da Terra com o espaço. Né? Então, o Sol manda energia para a Terra, aquece a Terra para se resfriar, quer mandar energia de volta para o espaço. Só que o CO2 presente na atmosfera bloqueia. Que é o efeito estufa. Bloqueia tudo. Que a gente pode ver num vidro também, né, dentro de casa. Fica quentinho. Você fecha a casa toda, tá frio lá fora, tá embaçando. E o sol vai entrando. Se o sol começar a entrar na tua casa, vai estar muito mais quente dentro do que fora. Porque o sol entra, mas não sai. A energia não sai. Que loucura, hein? Então, veja, o CO2 é o grande problema. E a gente precisa mudar a nossa vida e mudar a nossa tecnologia para resolver o problema. E esse pico, lógico, vem claramente desde a evolução industrial até agora. Exato. Nós estamos somando, né? Depois da Revolução Industrial, para cá, tem como reverter? Não tem, né? Porque a gente precisa o carro, você vai se locomover. O celular vai precisar. Tudo vai precisar. O ar-condicionado vai precisar. Então, como reverter isso? Eles vão voltar à era glacial? Não tem como. É um círculo vicioso, né? Veja, tem muita gente que fala, tem que abandonar a tecnologia. Só que nós somos 7 bilhões de pessoas hoje. Usando tecnologia diariamente. Todo mundo... Se não fosse a tecnologia, nós não conseguimos, não dá para sobreviver no planeta Terra 7 bilhões de pessoas sem a tecnologia.
o que é viável para os índios do Xingu, né, um índio a cada 2 km², etc. e tal, não tem espaço. Então, nós precisamos da tecnologia, não dá para voltar para trás. Então, nós precisamos de uma nova tecnologia que não dependa tanto do CO2. Então, energia eólica. Eu gero energia usando as forças dos ventos. Sim. O vento existe porque o Sol está aquecendo um lado da Terra, etc. E forma o vento, gerando energia. Energia. Essa geração é limpa. Tá. Então, troco a gasolina pelo etanol. O etanol tem pouquíssimo CO2, quase nada de CO2, porque alivia. Porque a cana planta a cana, ela sequestra o CO2. O balanço de CO2 é o ciclo da planta. Tá? Vai aliviando. Como é que eu vou fazer um aço sem CO2? É mais complicado. Nós precisamos de aço. Sim. Não, mas tem cara que fala, vou construir com madeira. Só com madeira. Nós temos que aumentar a construção com madeira, não tenho nenhuma dúvida. Desde que não seja madeira da Amazônia. Certo. Seja reflorestamento. Seja reflorestamento. Mas não dá para fazer tudo com madeira. Eu preciso de aço, preciso de cimento, preciso de alumínio. O volume de material necessário é muito grande, não dá para você fazer uma substituição direta, assim, total. É muito difícil de abandonar um material. O concreto também. Tá? Em tudo a gente vê concreto. Então, do meu ponto de vista, o desafio é a gente reimaginar a forma de fazer as coisas que nós precisamos e gostamos. Então, dá para fazer um celular com menos CO2? Tá, eu uso energia limpa para fazer o vidro, eu tenho energia limpa para fazer todos os inúmeros metais que tem dentro do celular, e eu vou carregar o meu celular com energia limpa. Chegar a zero CO2? Impossível. Então, tem muito cenário, tem muitas empresas que falam, estou me comprometendo a ter em 2050, daqui a menos de 30 anos, emitir a mesma quantidade de CO2. Balanço zero. Significa que eles vão... Não vai zerar. Eles vão capturar o que eles não conseguirem deixar de emitir e guardar esse CO2 em alguma coisa. Não é que eles vão deixar de emitir o CO2, eles vai ter um balanço. Para fazer um balanço geral, mas isso é muito caro. Também isso gera custo. Anyway, o que eles vão fazer é mudar, tá? Então vai ter mudança de tecnologia, o carro elétrico, por exemplo. Então seria uma solução. Ou é o etanol, fala-se muito em ter frotas de carro elétrico. O carro hidrogênio. O Brasil tem um grande potencial de hidrogênio limpo, né? com o nosso... a partir do etanol. Dos três seria o melhor. O hidrogênio melhor que o elétrico e melhor que o etanol. Olha, acho que que eu acho que nós não vamos ter o melhor, nós vamos precisar de tudo. Porque, veja, o mundo é muito complicado. O conjunto disso vai gerar uma nova economia. Então, vai ter energia solar, fotovoltaica, vai ter energia eólica, energia geotérmica, tirada do solo, vai ter gente falando de energia das marés. Tudo isso é importante. E no final das contas, eu vou mudar muito o meu mundo e o mundo vai gerar menos CO2. O problema, hoje, voltando ao CO2, é que nós temos uma quantidade gigante de CO2 na atmosfera muito acima dos picos históricos. E mesmo que eu zere a emissão do CO2 hoje, o clima continuará desorganizado por muito tempo. Quanto tempo nós não sabemos. Essa camada que está lá fazendo esse efeito solar está ali, então reduzindo tudo isso, ela vai continuar ainda causando efeito na Terra. Ela vai ter que ser reabsorvida pela Terra e isso leva, historicamente, milhares de anos. Tá? Ou seja, o estrago já está feito. Grande parte do estrago já está feito. Tá. Então, esse é um dos problemas da mudança climática. Tá? Se eu parar de emitir CO2, por um longo período de tempo ainda, nós vamos continuar tendo o que nós chamamos de eventos extremos. Essas coisas que já aconteciam, chuvas intensas aconteciam, com a intensidade que nós estamos observando agora e com a frequência que isso está acontecendo agora, não. Então, chuvas extremas, 1 metro de chuva no deserto da Líbia em 24 horas, né? Inimaginável isso. Algum momento. Algum momento ia ter, mas... Não, mas...
inimaginável. Ninguém ia pensar nisso. No deserto, Então, era muito melhor, era muito mais provável eu que não jogo na loto ganhar na loto do que acontecer aquela história. Mas só aconteceu. Exato. Então, E uma cidade foi varrida do mapa. Né? E tem lá, sei lá, quantas mil pessoas mortas. Temperaturas como a gente está tendo na Califórnia, na Europa, que morrem dezenas de milhares de pessoas, nos nossos registros não aconteceram. Eu acabei de ver um gráfico aí que pegou os meses mais quentes dos últimos, desde 1930 até agora. Pegaram os 30 meses mais quentes. Tá? Apenas 2 são antes de 2000. olha aí. E 3 antes de 2010. Tá? 27 depois de 2010. Nossa senhora. Nossa. 27 depois de 2010. Então, Não, desculpa. 27 depois de 2000. A conta está errada. É 27 após o 2000. Não, dá 20, 27 após o 2000. Isso aí. 27 após o 2000. Tem Frequência aumentou. E nos últimos anos, acho que os picos, os 5 mais importantes são desta década. E nós estamos no 3º ano da década de 2020. É verdade. só no comecinho já era dando tudo isso, hein? Então, essas temperaturas recordes, né? Subiu 1,5 graus. 1,5 graus não é nada. O problema é que isso desorganiza o clima. E essa desorganização do clima tem consequências. E o grau que subiu também já é. Se vai ficar assim 1,5 graus, é só subir. Vai levar... Não vai inverter nada disso. No nosso horizonte de tempo não tem. Não tem como reverter. Então, o drama do CO2 é que nós todos os anos estamos aumentando a concentração do CO2 na atmosfera. E aumentando a temperatura. E isto não tem dúvida, tá? Quem diz que, mas tem gente que duvida e tal. Não existe mais dúvida disso. Já está acontecendo, não tem mais. Tem muita gente que duvida que a Terra é esférica. Então, estamos nesse nível, sabe? Então, a gente precisa dar A produção está rindo aqui também. Quer dizer, a gente... Então, não é uma coisa que cientistas sérios duvidam, tá? As evidências são extremamente fortes. A gente tem, 5 modelos, 6 modelos bons do clima da Terra que trabalham com essas coisas e eles são super coerentes. Então, isso ninguém duvida. O que eu não consegui enxergar há 5 anos atrás, que isso iria afetar a minha vida. Eu achava que era para a vida da Karina, minha filha. Mas já está chegando na gente. A gente está sofrendo. Porque a gente ficava achando que ia deixar para a próxima geração. O nível do mar ia subir. Mas são gerações da própria. E a piada que a praia ia ficar mais perto do paulistano, né? Submarino, então. E quando que, na verdade, o que está acontecendo é seca, enchente, incêndio, vento forte. Né? Ninguém vai ficar... Granizos e não tem mais, assim, eu acho que há 30, 40 anos você fala, olha, é o inverno, são 3 meses de inverno. Não, hoje você vê 35 graus um dia, 15 no outro. Isso sempre aconteceu, mas a frequência é grande. Então, você não tem mais. Estamos no inverno, verão, enfim, tudo pode acontecer a qualquer estação do ano. Exato. Né? Exato. Não, então, e as coisas mais dramáticas vão acontecer com muito mais frequência, elas já estão acontecendo. As enchentes, uma falta de água em São Paulo, né, na grande São Paulo, é muito provável. Uma seca grande aqui em São Paulo, não precisa nem ser muito grande. 2018 nós estávamos lá, né? Todo mundo no nível da Cantareira. Subiu um pouquinho. Pô, choveu, que alívio, foi meio aqui. Estamos pegando o resto da Cantareira. Lembra que instalaram aquelas bombas lá? Veja, se a seca ficar um pouco... Nós não sabemos, o clima está mudando. O tamanho da Cantareira, essas coisas todas, foi dimensionado com a engenharia, falando assim, olha, historicamente... O regime de chuva nessa região é assim nos últimos 50 anos, tá? Para sobreviver a essas secas que sempre aconteceram, eu faço um reservatório desse tamanho. Tá? Só que o clima mudou e o reservatório está aparecendo. E o clima vai continuar mudando. Então a gente não tem muita certeza qual é o tamanho do reservatório que nós vamos ter que ter ainda. Né? Ainda estamos estudando. Tá?
Mas o problema é que existe uma grande probabilidade é que a gente vai ficar sem água em São Paulo. E não tem caminhão-pipa para 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. Sem água. Imagina a loucura. Dá para ficar sem internet. A garotada vai achar que não dá, mas... eu sou prova viva que dá para crescer sem internet, né? Mas sem água não dá. Então, esse é o mundo que a gente vai enfrentar, né? E para evitar que a coisa fique muito pior, né, uma parte dele já está dado, esses problemas estão aí e não vão desaparecer. Mas para evitar aquele pior, né, nós temos que mudar. Os fabricantes de todos os materiais, de todos os produtos vão ter que mudar, né? A Sonf explora o mercado de reduzir o consumo de energia em edifícios. Sim. A geração de energia é um dos contribuintes, em termos mundiais, mais importantes para as mudanças climáticas. Então, um certo sentido, o negócio da Sonf, né, está no negócio de mitigação de efeitos do clima. Sim, incluído ali. Está incluído ali. Então, vão surgir novos negócios. A riqueza do futuro, os ricos do futuro, os ricos de hoje são os caras do Google e tudo mais. Da forma que eu vejo, os caras que serão realmente ricos no futuro são aqueles grupos, aquelas pessoas, aquelas organizações que conseguirem imaginar as soluções que vão substituir as que nós usamos hoje. Tá? Fazer o que a gente gosta e quer mais com menos CO2. Menos CO2, menos impacto. O etanol é um grande caso de sucesso no Brasil. A gente não fez por causa do CO2, mas independente do que nós fizemos, é um grande caso de energia renovável. As hidrelétricas brasileiras, né? É o patrimônio brasileiro. Então, o mundo vai ser transformado, né? Tem oportunidade para todo mundo aí, né? Quem quer, de fato, participar. Esta é uma área onde os ricos do futuro, que vai decidir quem são os ricos do futuro. Nós vamos decidir se o Brasil vai ser um país que explorou petróleo ou se é um país que se preparou para o futuro. Quando estão discutindo extrair petróleo na foz do Amazonas, a minha menor preocupação, eu me preocupo com o Amazonas, né? Mas a minha menor preocupação é assim, eu vou botar um monte de investimento numa tecnologia que está nos causando mais passada, que é um grande problema. Será que não seria melhor para o país deixar de lado, até para a Petrobras, isso também, investir numa outra coisa com um futuro um pouco melhor? Né? Verdade. Então, nós estamos, talvez... o governo recentemente deu incentivo para a troca de automóveis. Enfim, que mundo nós estamos criando? Então, essa é uma discussão. A segunda discussão, os outros vão ter que mudar e nós também. Sim. Então, acho que a pergunta para cada um é assim, afinal de contas, o que é que cada um pode fazer e está disposto a fazer? Abrir mão de alguma coisa. Não botar na conta dos outros. Mudar um hábito. Exato. Mudar um hábito. Não, vamos lá. Parar de abastecer com gasolina e vamos abastecer com etanol. Já é um ponto. Já vou lá e dou uma menos CO2. Eu ajudei aqui. Que mais? Então, dizem que não comer carne também ajuda. Não sei se isso é lenda urbana ou não. É verdade, tem isso aí também. Ajuda. Porque a gente começa a sair daqui para uma gado dá esse efeito de estufa mesmo, aí todo mundo fala. O gado tem o problema do metano, né? O gado, a digestão do gado é a digestão lá de regurgita e tal. Gera muito metano. A flatulência bovina. Na Austrália, a maior fonte de CO2 é a flatulência das ovelhas. É mesmo? Então, se vocês forem para a Exalc, aqui da USP, em Piracicaba, tem o pessoal lá estudando gramíneas que diminuem a flatulência bovina. Olha aí. Então, já é mais uma quicadinha ali no que eu estou ajudando. E tem gente trabalhando com seleção de espécies de animais, boi, vaca, que também reduzam as emissões. Né? Interessante. Mas, e do outro extremo, tem gente trabalhando com a carne sintética. Isso. Também. Impressão 3D para fazer uma bisteca. Você pode comprar já. Então. Já tem. O gosto ainda parece que está parecido, mas a textura não está lá. Eu já provei o hambúrguer de planta. Já provou? Não, ainda não. Não, até que
gostoso. Mas não né? tem o gosto da carne, né? Não tem, né? Mas você imagina tá comendo um hambúrguer com... Eu acho que é o problema. Não é, Mas eu acho que esse é o Psicológico. Esse colonava, esse é o de planta. é cultura. Cultura, né? E, na verdade, tem uma gigantesca. Todos nós vamos ter que fazer. É ilusão a gente achar que nós podemos mudar sem mudar. O mundo vai mudar e todo mundo segue fazendo as mesmas coisas. Dá também. Isso aí, a gente tem que mudar, não só o mundo. E não é só mudar porque está envelhecendo, porque essa envelhece é aquele que tem sorte, né? Mas a questão do mudar é uma questão complicada. Então, o que é que a gente vai mudar? Essa questão da carne é uma questão... Né? O mundo continua... Consumir proteína... O Drauzio Varela tem uma frase ótima, né? Se o homem tivesse sido vegetariano, ainda andaria de 4. Proteína é uma fonte concentrada de energia. Tá? Tem muito mais energia num quilo de carne do que num quilo de alface. Tá? É muito mais. Então, tem um problema aí de energia e tudo mais, tem um problema cultural, né? E nós estamos nesse processo de transição. Faz parte, né? O que mais, né? O que mais dá para fazer? Bom, parar de viajar de avião. Sim. Enfim, ou vou pressionar a indústria aeronáutica para migrar para hidrogênio ou etanol, Combustíveis limpos, né? E os navios, que tem que transportar ali também. Vai bastante petróleo ali, né? É bastante eficiente o transporte de navio. Essa semana estava nos jornais... Tem um navio chegando aí, né? Exato, um navio que tem umas velas. Tá chegando no Brasil essa semana. É mesmo? Da cara, o gigante tem umas velas metálicas. Reduzir. E reduz, não sei, acho que 10%, 15% a pegada de CO2. Então aproveita o vento com essa vela ali e reduz o... Mas há uma outra possibilidade por exemplo, eu colocar no navio, fazer um navio movido a hidrogênio. Daria também. Boa. Já tem. Não dá para pensar que o navio vai ser movido a energia elétrica, porque ou ele teria que gerar energia. Então ele é movido a hidrogênio. Então esse é um outro caminho, né? Mas o vento vai ser possivelmente também grande aliado. Importante. A gente abandonou completamente o vento por causa da incerteza. Então, hoje, esses navios modernos, o pessoal fala, não, veja, eu tenho a vela, se puder usar, eu uso a vela. Quando não dá, motor. Esse motor vai poder ser hidrogênio. Sim. Tem que transportar o hidrogênio no navio. Talvez ele transporte etanol, reforme o hidrogênio no navio e mova a turbina do navio com a eletricidade de hidrogênio gerando água. Ó, que maravilha. Eu queria aproveitar uma curiosidade aqui, falar uma curiosidade da própria Sonfin, que a gente tem a Semana da Sustentabilidade e todo ano a gente tem um aplicativo na internet que você pode medir a sua pegada de carbono. Você responde um questionário. Quantas viagens de avião você fez nos últimos 6 meses? Aí você tem uma continha no final. Que legal. É deprimente. Eu recomendo. E eu tenho que fazer. Não, e eu como uso muito avião, eu tenho que trabalhar, eu viajo muito. Infelizmente, eu tenho que... Você vai lá e coloca o que você... Eu sou o cara que tem a maior pegada de carbono aqui da no Brasil, porque eu uso muito avião. E quando você usar o avião, coloca lá, usar o avião, pegada de carbono explode. É muito alto, né? Não, eu acho que, assim, são as dores da transição. Eu acho que a consciência do próprio impacto, eu recomendo todo mundo medir a sua pegada de carbono. Então, qual é a tua pontuação? Quer fazer uma conta de padaria? Fala assim, quantos litros de combustível tua família gasta por mês? É etanol, carbono pequeníssimo, podemos desprezar. Assim, agora, gasolina e diesel. Gasolina, diesel, né? Quantos botijão de gás de cozinha? O botijão de gás de cozinha tem 13 quilos. Tá, 13 quilos vai ser vezes 4, vezes uns 40 e poucos quilos de CO2 o botijão de cozinha. Então dá para calcular. Nós sabemos, o Brasil publica todos os anos as emissões, uma estimativa das nossas emissões. Metade, agora aumentou, é o desmatamento da Amazônia. Sim, a queima de... porque a floresta de pé, não foi nós que plantamos aquela floresta, ela está lá há milhões de anos. Então a floresta de pé é parte de estoque terrestre de carbono. Que a fotossíntese tirou e fez aquela floresta lá. Ok. Tá? Eu vou lá, queimo, tem 300 toneladas de madeira por hectare. Um número assim, para ter uma ideia. Está acima do sol, 300.
dá 150 toneladas de carbono num hectare. 150 vezes dá umas 500 toneladas de CO2 por hectare de terra de floresta queimada. Acontece que eu vou comprar acho, sei lá, jatobá, uma árvore nativa da Amazônia, tem umas árvores lindas. Sim. Madeira durável, cupim não gosta, não apodrece, é realmente bonita. Vou comprar porque é muito bonito fazer uma mesa e tudo mais, né? Para tirar uma árvore, fiz um estudo, para tirar uma árvore de jatobá do meio da floresta, eles vão abrir uma estrada Para chegar até aquela árvore. para chegar na árvore, abrir uma clareira e aí vão derrubar a árvore. Metade da árvore, que é a copa, joga lá e apodrece. Tira a tora. Essa tora vai para a serraria, metade vira caco, serragem e não sei o quê. Para cada tonelada de madeira nativa da Amazônia que eu uso em alguma coisa, talvez eu tenha 8 toneladas de resíduo. 8 dá 4 vezes... dá 15 toneladas de CO2 numa tonelada de madeira nativa da Amazônia extraída ilegalmente. Ou legalmente. A única exceção é a madeira certificada do FSC, onde a floresta depois cresce e regenera. Tá. Mas a madeira certificada FSC é 2% do nosso mercado de madeira amazônica. Nossa, o resto. Então, eu conheço muita gente que gosta da natureza, quer ter muita madeira em casa. Minha casa tem bastante madeira, o Junqueira aqui conhece, né? Madeira certificada ou madeira plantada. Estou usando eucalipto, também é uma madeira super bonita. Sim. Eucalipto alguém plantou, 15 anos depois, ele cresceu durante 15 anos tirando CO2 da atmosfera, eu vou lá, pego aquele eucalipto, ele retirou CO2 da atmosfera. Então a madeira de plantação, ela é um estoque, eu aumento isso. Se eu usei madeira plantada na minha casa para fazer uma mesa, né? Essa pedra dessa mesa possivelmente é eucalipto. Então isso aqui era um CO2 que estava na atmosfera um tempo atrás. Então tem essa beleza de usar madeira plantada, né? Claro, infelizmente, nem tudo pode ser de madeira, né? Mas nós vamos ter que mudar. Você falou um ponto importante, tá há 15 anos ali, que é o importante, já está crescendo e absorvendo e quebrando esse CO2. E depois que ela já cresceu, ok. E aí tem gente que fala que o eucalipto é deserto verde. Sim. Podia falar um pouco da pesquisa dele lá na USP também. Falar só pesquisa, sim. Que eu acho que é muito, muito interessante e tem impacto nas nossas vidas, né? Claro. Bom, a gente temos um grupo lá na USP que está interessado em soluções para a construção civil que tenham baixo impacto e que sejam escaláveis. Nós queremos coisas... Quando você fala escalável, significa o quê? Significa que isso possa ser usado em todo mundo por muita gente. Então, são coisas que eu posso replicar, que eu poderia substituir muito do que nós fazemos no que a gente trabalha. Então, nós trabalhamos hoje desenvolvendo novos aços, com ArcelorMittal, a gente trabalha muito na área de cimento. Na área de cimento, a gente tem uma tecnologia que permite reduzir pela metade a pegada de CO2 do concreto. Você fala, tem uma tecnologia? Não, foi desenvolvida uma tecnologia. Vocês têm Tem uma pegada muito grande, né? Tem, e eles são, assim, não dá para pensar a humanidade. São os 2 materiais artificiais mais usados pelo homem. Sim. Tá. E no quilo, o ser humano tem mais quilo de cimento produzido anualmente do que quilo de comida. Nossa, sim. No quilo. Só que cada quilo de cimento é misturado com 7 quilos de areia, brita para fazer concreto. Então, assim, em termos de volume, nós temos aí uns 30 e poucos bilhões de toneladas de cimento por ano para ser usada por 7 bilhões de pessoas. Nossa Senhora. Cada um de nós come talvez meio quilo por dia, 600 gramas por dia, mas a nossa pegada de cimento é uns 2 quilos por dia, humano, de materiais cimentícios, tá?
Então, são coisas de uma escala muito grande. Ninguém nascer, morrer ou viajar, pega o avião aqui, né? A pista vai ser de concreto, o aeroporto vai ser de concreto. E não dá para fazer uma pista de madeira, assim, tá? E o concreto tem aço dentro dele, né? Enfim, então são duas coisas assim. Ela estar lá sempre. Define a nossa civilização. Define. Você pode saber o conforto e a riqueza de um país pela quantidade de estoque de concreto e aço que eles têm para servir a sociedade. Um dos nossos problemas é que está tudo engarrafado, está tudo não sei o quê, falta hospital, né? Sim. Precisa construir mais. Então, isso, o Brasil é uma situação intermediária. Você vai para a África, é uma coisa terrível. Falta tudo. A Ásia, boa parte da Ásia ainda falta muito, muito construir. Então, são dois materiais importantes e a gente vai depender muito tempo. Eu sou super favorável a usar muita madeira, mas não dá para construir tudo com madeira, porque vai faltar planeta Terra. Tá? Então, é isso. Então, a gente começou a trabalhar com cimento, começou com uma pergunta de um aluno de graduação. Estava falando, olha, para fazer 1 metro cúbico de concreto, um volume de concreto, tem um teor mínimo de cimento. Está escrito nas normas, tal, fala, 250 quilos. E aí eu me mandei falar, olha, eu nunca vi uma demonstração que 250 quilos é de fato mínimo. Mas o mundo inteiro age como se fosse. Terminei a aula, tinha uma reunião, veio atrás de mim, chama Fernanda Quimeja, a menina, hoje ela é uma executiva na Austrália. Veio atrás de mim e falou, mas tem que ter um mínimo, professor. Tem, Fernanda, tem um mínimo. Eu quero saber qual é. Eu falei, eu também. E eu querendo ir embora, e aquela menina atrás de mim, né? Aí ela falou, mas eu quero descobrir. Não dá pra gente descobrir? Eu falei, deve ter um jeito. Aí ela falou, então tá, vamos fazer isso então. Eu falei, então, como é que eu me livro dessa menina? Amanhã, sexta-feira, 7h30 na minha sala. Falei, nunca que às 7h30 vai aparecer, né? Cheguei, 7h20 eu cheguei, ela estava sentadinha lá. Foninho de ouvido. Eu queria saber, de qualquer jeito. Falou, então como é que nós vamos fazer? Eu falei, bom, não tenho a menor ideia, vamos começar a pensar. Ela passou 6 meses coletando dados e construiu um gráfico. E desse gráfico a gente chegou à conclusão que talvez desse para reduzir em 30% a pegada de CO2. A gente não sabia ainda como. Mas o gráfico mostrava a quantidade de cimento no concreto. Reduzia a quantidade de cimento do concreto e, em consequência, reduzia a pegada de CO2. Porque 90% do CO2 do concreto está no cimento. Olha. Porque o resto é brita, pedra, né? Sim, sim. Então, falei, teoricamente aquilo era possível. Tá bom. Aí começamos a fazer pesquisa, um doutorando, Bruno Daminelli, vamos tentar achar uma hipótese. Bom, 10 anos depois, a gente consegue fazer concreto com metade do cimento que é utilizado normalmente no mercado. Metade. E um pouquinho mais da metade do CO2. Quando essa tecnologia for adotada, ficar popular, essa redução da pegada do CO2 vai ter custo negativo, ou seja, vai ainda baratear mais o cimento e o concreto. Que maravilha. Tá? Então, levamos 10 anos para fazer isso. Tem o nosso grupo no Brasil, tem mais um grupo na Alemanha, tem uma empresa internacional que já botou o produto no mercado em alguns países, ainda numa escala de produção, né? E nós estamos construindo aqui, para mostrar a tecnologia com 50%, como a gente está fazendo, nós estamos construindo um prédio experimental aqui no campus da USP, né, com o apoio da Intercement, que é uma cimenteira que pagou boa parte da pesquisa. Uma cimenteira pagou uma pesquisa para usar menos cimento. Estou falando de uma cimenteira brasileira. Visão de longo prazo, né? Tá, da Intercement, que é do Grupo Camargo Correia, né? Bom, essa é uma ideia interessante, porque o mundo não tem, porque ela é complicada de executar e ninguém tinha ainda pensado nela. Tá? Ela é meio óbvia. O cimento é 90% do CO2, menos CO2, menos cimento, menos CO2 no concreto.
Mas tinha lá os 250 quilos que você vai para a Europa, é 260, 270. Na Argentina é 300. Os americanos, 350. Nós aqui, 260. Que sempre tem esse mínimo. A gente... né, ninguém pensava. É muito interessante isso. Mas aí tem... Essa ideia é uma ideia boa, mas nós precisamos de alguns produtos que o mercado não faz. Por exemplo. Eu preciso pegar pedra calcário, que é uma rocha, e moer de forma controlada ela de tamanhos diferentes. Nós moemos muito calcário para fazer corretivo agrícola. Eu pego o calcário, boto no moinho, o que saiu, saiu. Para mim não serve. Tem que sair um negócio. Tem uma medida certa. Tem toda uma engenharia. Dá para fazer? Dá. A gente compra o produto no mercado brasileiro que existe, que eles fazem para a indústria do plástico, fazem para a indústria de perfumes, pasta de dente, né? Tem bastante calcário ali. Tintas. Então a gente está nesse processo. Mas aí surgiu... Você sabe que o concreto tem aço dentro dele. E essa ideia de tirar cimento meio que desprotege o aço. Porque o aço... Porque o problema de usar um prédio de aço, uma ponte de aço, é corrosão, né? Ferrugem, fica vermelho, tal, vai estragando, né? Quando eu boto o aço dentro do cimento, o cimento protege o aço. Isso, né? Às vezes você vê, aparecem uns prédios aí que aparece uma barra de aço vermelha, assim, isso. Ali deu algum problema, né? Mas é um problema localizado. O nosso concreto, ele tem menos capacidade de proteger o aço. Aí estamos trabalhando com ArcelorMittal para desenvolver um aço compatível com o nosso concreto. Ou seja, bem complexos, um ligado no outro. Mas é legal que os dois estão ali, né? Duas empresas trabalhando em cima disso. E tem mais. Então, eu queria dizer assim, o que eu acho que é importante no que o papel da pesquisa é na solução do problema do CO2. Nós não vamos resolver com o nosso conhecimento de hoje. Nós precisamos imaginar novas coisas. E é muito difícil para alguém que está numa empresa, tocando a empresa, operando a fábrica no dia a dia, pensar em... E eu tenho o privilégio lá na universidade da gente ser pago para pensar. Para pensar e fazer essa pesquisa, chegar nesse... E ter contato com essa garotada que se não fosse a pergunta da Fernanda, eu não estava aqui falando para você. Interessante, tá vendo? Entendeu? E ela tinha 19 anos de idade. Essa é inquietação, né? Assim, então, e é na universidade onde você tem esses jovens inquietos. Eles estão até mais quietos do que eu gostaria, mas enfim, muito comportados. Na minha geração era tem que mais testar, então, perguntar. Não, mas assim, essa inquietação, né, com o tempo para pensar, com os laboratórios, né? Mas faltava ainda para a universidade brasileira uma coisa que era essa conexão com a indústria. E eu estou, assim, a USP tem sido uma das pioneiras no Brasil de entender e ir atrás de parcerias. Então, esse prédio que nós estamos fazendo, somos Centro de Inovação em Construção Sustentável, nós temos uma parceria com empresas. Cada pedaço do prédio é uma tecnologia em parceria com uma empresa. Vou ter lá a participação da Sonf na área de excelência da Sonf. Nada do que está lá é muito normal. É tudo um pouco fora. Nenhuma empresa chega com a tecnologia e a gente fica feliz. Você tira ela um pouquinho da zona de conforto. Vamos fazer concreto, mas vamos tirar metade do cimento. O aço, um aço, e assim nós vamos indo. E isso dentro da USP, a gente tem muitos centros hoje de investigação, onde a universidade colabora com a indústria. Porque eu posso criar o que eu quiser na universidade. Mas você coloca em prática isso depois no mercado. A universidade só tem ideia. Exato. Sim. E aí só para dar um exemplo, para fazer esse concreto, alguém vai ter que botar uma fábrica, que eu acho que uma fábrica razoável, vai custar uns 100 milhões. A primeira. É uma fábrica piloto para... Entendeu? Tá. Então, o meu problema hoje
Porque essa minha tecnologia, a gente fizemos... A tecnologia está ali, agora é a empresa que como é que a gente escala, né? Como é que a gente coloca isso no mercado? A gente fez um modelo, eu coordenei um trabalho para a ONU, para o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, onde nós estudamos saídas para o CO2 do cimento, né? Esta tecnologia, eram 20 cientistas do mundo, e a gente chegou, essa tecnologia tem um potencial de mitigação, de retirar 1 bilhão de toneladas de cimento, de CO2 da atmosfera no ano 2050, se ela avançar no mercado. Eu acho que até está subestimado, mas foi o consenso lá dos 20 cientistas que trabalharam. Evitar a emissão. Evitar. tem que dar certo. Vai dar certo. Mas alguém vai ter que começar botando centenas de milhões de reais para fazer essa coisa acontecer. Funcionar, escalonar isso daí. No Brasil, Colômbia, sei lá, né? Então, quer dizer, não adianta, as soluções elas estão aí para ser inventadas. Acho que agora a garotada aí tem... É um negócio de passar uma mensagem para a garotada. Então, sim, gente. Eu acho que a garotada tem uma... Eles vão sofrer com a mudança do clima que já está aí. Sim. Tá. Mas eles também têm a oportunidade de mudar. E eu acho que hoje, para quem está hoje no Brasil, entrando em universidade, entrando nessa fase da vida, né, eles ainda podem escolher uma carreira. Eles ainda não precisam repetir o emprego do pai, né, ou da mãe. Né, e eu acho que depende muito da geração que está aí para fazer as perguntas, como a Fernanda fez para mim lá em 2010, eu acredito, né? E para trabalhar nas equipes para desenvolver as soluções e até para ser um empreendedor também. É muita opção, você pode criar muito negócio. Vai se criar muito negócio. A pergunta é quem vai criar. Exato. Essa é a pergunta. Quer dizer, você quer ser o quê né, na vida, né? Nem todo mundo pode ser jogador de futebol e rockstar. Eu acho que isso não vai ser, né? Certo. Campeão de videogame também não tem muita oportunidade. Skatistas ricos são poucos, né? Mas tem muito espaço para engenheiro, né? Acho que a área de engenharia é muito crítica, ela está muito em baixa no Brasil, porque quem vai traduzir são os cientistas, junto com os cientistas com visão de engenharia, né? Então, o espaço para você ficar rico, dar uma contribuição importante para a humanidade na área de engenharia, na área de ciência, nunca foi tão grande. Porque hoje nós temos uma coisa, pela primeira vez nós temos muito claro qual é o nosso desafio. Sim. Nós sabemos qual é o nosso problema. Nós só não temos ainda todas as soluções que nós precisamos. Que mensagem boa aí também, né? Tem um... Gostei. Mas estamos caminhando. E o Brasil, hoje, sobra dinheiro para subsidiar a inovação. Sobra. Falta projeto, então. Falta projeto de qualidade. A FAPESP tem dinheiro, a FINEP tem dinheiro, o BNDES tem dinheiro, a Embrap, que são todos órgãos de diferentes... órgãos de governo do Estado brasileiro que têm recursos para a inovação. Muita gente interessada em inovação. Infelizmente, quase todo mundo acha que inovação é fazer uma app nova, um aplicativo, um aplicativo novo, né? Então, eu acho as apps muito legais. Mas, e você gosta? Gosto bastante. Mas elas não tiram o CO2 da atmosfera. Verdade. E é isso que nós precisamos. John, queria agradecer. Sensacional, foi uma aula aqui, né? Tem aquela questão do tal que ele conheceu, não sei aonde. Eu já perguntar, assim, uma relação com a música, especificamente com o rock, você conheceu um cara que conheci. Ninguém nunca comentou aqui, nunca ouvi ninguém falar do Nick Cave, que é um cara que você praticamente trombou aí, né? Você me perguntou o que você gosta de rock, você tinha comentado Nick Cave. Eu gosto de muita coisa, mas eu acho que o Nick Cave tem uma musicalidade particular, né? E uma poesia um pouco dark de vez em quando, mas eu gosto de coisas originais. E o Nick Cave certamente é muito original. É rock? Mas é exatamente... Não é muito quieto, mas também não é aquele barulho todo
E onde é que você encontrou o Nick Cave, então? Não. Agora eu tô curioso. Na verdade, a primeira vez que eu vi o Nick Cave, eu não sabia nem quem ele era. Tava jantando na pizzaria Purpurina, Purpurina aqui. Tinha aquele cara estranho. E o garçom falou, esse é um roqueiro alemão. Ele tá até australiano. Roqueiro alemão. Aí no dia seguinte, eu fui para o Canadá. E descendo no finger do avião em Toronto, tinha um billboard da Rolling Stone, aquela revista de rock norte-americana, que tava com o Nick Cave na capa. No dia ficado da... No dia da pizzaria. Falei, mas eu conheço esse cara. Aí ele tava com uma colega que tava junto no jantar, ela falou assim, mas esse cara estava, porque o cara é... Quem já viu a foto dele, né? Sim. Não dá pra confundir, né? E aí, eu comprei a revista Rolling Stone e falava que ele estava morando no Brasil. Olha, era ele mesmo. Tenho que comprar o disco. Comprou. E você foi em show também no Nick Cave? Fui um show, fui em 2 shows do Nick Cave, né? O último show dele aqui em São Paulo foi muito, muito bom. Muito bom. Então, John, queria agradecer. Vocês vão deixar um trechinho do Nick Cave no finalzinho aí da entrevista. Mas sensacional. Nossa, grande. Muito bom. E agradecer você por esse Papo Green. E que venha mais vezes, porque, assunto não vai faltar. A gente pegou um específico aqui, mas a gente vai convidar para mais Papos Green aí, com certeza. Será um prazer. Obrigado, né? Parabéns aí pelo programa. Acho muito legal, acho muito obrigado. Então, valeu Antônio, valeu John, ficando por aqui. Valeu, pessoal. Papo Green, o trechinho do Nick Cave, hein?